Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, amém, boa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, eu vou ler os versos 33 e 34. Lucas 23, os versos 33 e 34. Podemos ler a palavra? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós glorificamos o Teu santo nome, te agradecemos ao Senhor porque o Teu Santo Espírito nos trouxe até aqui esta noite, a cada um de nós. Nós queremos nos alimentar da Tua palavra, Senhor, nós queremos mais de Ti, nós viemos Te buscar, Senhor, e já Te encontramos. Obrigado, Senhor, vem agora falar através de mim, perdoa os meus pecados, usa-me, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos para ministrar a Tua palavra, Senhor, a cada coração neste momento. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai, perdoa-lhes. Esta é a primeira das 7 últimas palavras que Jesus proferiu estando ali naquela cruz do Calvário. Imagine comigo a cena. 3 cruzes se projetam no horizonte. No meio está o Senhor Jesus. Do lado direito, um ladrão. Do lado esquerdo, outro ladrão. Irmãos, Jesus morreu do jeito que sempre viveu. Ele veio a este mundo para buscar os pecadores. Viveu entre eles para poder alcançá-los, perdoá-los e transformá-los. E quando chegou a hora de morrer, morreu crucificado exatamente entre os pecadores. E você agora, se quiser me acompanhar, imaginando a cena, pode vê-lo ali, na hora da última agonia praticamente. Irmãos, quando uma pessoa está para morrer, e as pessoas notam que em poucos minutos ela estará deixando esta vida, todos querem ouvir o que aquela pessoa tem a falar. E Jesus, ele pronunciou 7 palavras. A primeira, a quarta e a última palavra são orações que ele dirige ao Pai. Ele ora mantendo comunhão com aquele de quem veio toda a sua força para poder viver uma vida vitoriosa nesta terra. E ele começou o seu ministério em oração e terminou o seu ministério também em oração. Meu amado, ninguém pode sobreviver vitoriosamente nesta vida se não aprender a viver como Jesus viveu. Como?
dependendo constantemente do Pai, colocando a vida aos pés do Pai, recebendo a força que vem do Pai. Sabe por que Jesus viveu uma vida vitoriosa aqui nesta terra? Alguém poderia dizer, porque ele era Deus. Não, não foi porque ele era Deus. Quando ele veio a esta terra, ele fez um pacto com seu Pai. Ele não usaria os seus poderes divinos sem o consentimento do Pai. Então ele aprendeu a viver uma vida dependente do Pai. Aí estava o segredo de sua vitória. Sabe por que é que nós, às vezes, vivemos vidas derrotadas? Porque nós não aprendemos a depender do Pai totalmente, como Jesus fazia. Pai, disse Jesus na hora da morte. Irmão, imagine a cena. Tinha uma coroa de espinhos furando o seu rosto, mas isso não o impedia de enxergar o amor de seu Pai. As suas mãos estavam pregadas naquela cruz, não podiam mais curar pessoas, mas ele ainda podia orar. Os seus pés não podiam mais andar para alcançar o pecador, porque estavam presos por um cravo naquela cruz. Mas isso não o impedia de orar. Os seus discípulos o tinham abandonado. Ele não podia mais ensinar-lhes. Mas isso não impedia Jesus de orar. Ah, meus queridos, às vezes, quando surgem dificuldades em nossa vida, quando nós perdemos o emprego, ou quando um filho nosso sofre um acidente, o primeiro pensamento que nos assalta é o fato que talvez Deus nos tenha abandonado. Talvez Deus tenha se esquecido de nós. Mas Jesus, no meio daquele sofrimento, no meio da dor, no meio da agonia, no meio da morte, perseguido, caçoado, insultado, sangrando, ele não permitiu, apesar de tudo aquilo adverso, ele não permitiu que nada o impedisse de saber que o seu Pai o amava e que olhava para ele mesmo ali, e principalmente ali, naquele momento de dor e sofrimento. Será que eu estou falando neste momento para alguém que está, quem sabe, desempregado há muito tempo? Alguém, quem sabe, que esteja enfrentando o problema matrimonial, alguém que esteja enfrentando, quem sabe, problema existencial, ou quem sabe os amigos o rejeitaram, quem sabe foi a sua família mesmo quem o rejeitou, quem sabe você foi traído pelas pessoas que mais você amava. Você sente que todo mundo o abandonou, sente-se solitário. Será que eu estou falando para alguém que está enfrentando um diagnóstico de alguma enfermidade, ou sua, ou na sua família? E eu pergunto a você, mesmo assim, você é capaz de enxergar o rosto do Pai, apesar de estar passando por necessidade? Ele não permitiu que nada o impedisse de saber que o seu Pai o amava e que olhava para ele naquele momento de dor e sofrimento. Ali, sangrando, sem amigos, abandonado pelos seus discípulos, odiado pela multidão, castigado, surrado pelos soldados, acusado falsamente, crucificado injustamente, ferido em agonia, ele era capaz de dizer: Pai, eu não te vejo, Pai, está tudo escuro, mas eu sei que tu estás presente aqui, eu sei que o Senhor está aqui. E nós somos capazes de fazer isto? Pensemos agora num outro aspecto do texto bíblico. Na hora da agonia, Jesus clama a seu Pai, mas impressionante, não o faz pedindo ajuda. Pensa comigo,
Se você estivesse condenado à morte por alguma enfermidade, você está com o resultado na mão, o exame, com certeza, o que você faria? Você se ajoelharia para orar e pediria que Deus lhe devolvesse a saúde, não é verdade? E se você estivesse, quem sabe, na prisão, com certeza estaria pedindo que Deus lhe devolvesse a liberdade. Mas aí estava Jesus cravado numa cruz, e a sua primeira palavra poderia ter sido: Pai, tira-me daqui. Pai, liberta-me. Pai, acalma a minha dor. Ou como Pedro, quando estava se afundando: Senhor, salva-me. Mas na hora da agonia, Jesus não ora por ele, ele ora pelos outros. Não é por seus amigos, ou por seus familiares, ou por cidadãos bons. Você sabe por quem ele ora? Pelos seus inimigos, por aquele que o esbofeteia, por aquele que prega as suas mãos, por aquele que cospe em seu rosto, por aquele outro que coloca a coroa de espinhos em sua fronte. Jesus ora pelos seus inimigos e pede que Deus lhes perdoe. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ah, meu irmão, minha irmã, no Sermão do Monte ele diz: perdoai os vossos inimigos. E na cruz ele vive a sua mensagem. Na cruz do Calvário, Jesus vive exatamente aquilo que ele pregou. Ele sai da teologia, ele sai da beleza das palavras e ele entra na realidade do perdão e pratica exatamente aquilo que ele pregou. E eu pergunto: você é capaz de orar pelos seus inimigos? Você é capaz de orar por aqueles que o perseguem? Talvez, se você está vivendo bem, com um bom saldo no banco, com boa saúde, com toda a sua família unida, essas circunstâncias, talvez você até se anime, quem sabe, a orar pelos seus inimigos. Mas condenado à morte por um câncer, sem um centavo no bolso, com a família feita em pedaços, todo mundo contra você, você seria capaz de orar pelos seus inimigos? Eu estou falando neste momento a alguém que não é capaz de perdoar alguém que lhe fez mal no passado. Eu vou mencionar agora porque é necessário perdoar, embora perdoar não seja sempre fácil. Na cruz, Jesus estava sofrendo. O sangue escorrendo levava a sua vida, gota a gota, segundo a segundo. Abandonado, esquecido pelos amigos, caçoado e insultado pelos inimigos, carregando o pecado de toda a humanidade, ele experimentava ali um sofrimento mental, físico e espiritual profundo. E se naquele momento ele abrigasse em seu coração mágoa por aquilo que as pessoas estavam lhe fazendo, acredite, o seu sofrimento seria ainda maior. Mas ao perdoar, ele não somente estava praticando a teoria da sua pregação, ele estava também e principalmente aliviando a sua dor. Sabem por quê? Porque o perdão beneficia mais a quem perdoa do que aquele a quem é perdoado. E é isto que você tem que colocar em sua mente. Se por algum motivo você não é capaz de perdoar alguém que o traiu, alguém que o machucou, alguém que fez algo que marcou terrivelmente a sua vida, se você estiver guardando rancor no seu coração, com certeza você não tem paz, você vive o inferno cada vez que você vê aquela pessoa, o seu espírito se envenena, você pode até
de repente estar num ambiente, num local em que você está vivendo um momento feliz, mas quando aparece aquela pessoa, pronto, estraga tudo. Você perde a graça, você perde o controle, perde o equilíbrio. Mas você sabia que nessas circunstâncias o único que está sofrendo é você? A outra pessoa, irmão, não está nem ligando para o que você sente. Então, quando você perdoar, a outra pessoa não ganha nada, mas você expulsa o veneno da sua vida. O veneno da mágoa não machuca nem um pouquinho seu inimigo, mas perturba a sua vida. O seu coração torna-se um depósito de lixo, porque a mágoa, o ódio, o rancor e o ressentimento, irmão, tudo isso é lixo. E quando você então consegue olhar para o outro sem sentir mais mágoa, sem sentir mais rancor, você se liberta. O maior beneficiado pelo perdão é a pessoa que oferece o perdão e não a que recebe. Uma família convidou uma noite o pastor para jantar, mas na metade da ceia, o pai levou o pastor a um canto e lhe disse: pastor, está vendo aquela garota ali bonita? É a minha filha mais velha. Pastor, ela está infelizmente fora da igreja e não quer mais saber de Jesus. E ela nasceu num lar cristão. Levei-a para a igreja quando ela ainda era nenezinha e eu a apresentei ao Senhor. Cresceu na igreja, era ativa, participante nos adolescentes, com os jovens. Mas um dia, alguém da igreja a acusou injustamente. Ela nunca fez aquilo de que foi acusada, mas o pastor não entendeu as suas explicações e ela foi disciplinada. O pastor praticamente não dialogou com ela, não ouviu o que ela tinha para dizer, simplesmente a disciplinaram. Então ela disse: pai, eu não fiz nada e me disciplinaram. Eu nunca vou perdoar esse pastor por ter feito isso comigo. Mas agora, já que eu fui disciplinada, então eu vou fazer o que eu nunca fiz, pelo menos para que a disciplina seja justa. Então disse aquele pai ao pastor: minha filha, a partir dali, por mais que eu tentasse argumentar e conversar com ela, mas ela tomou um firme propósito no seu coração, guardou aquela mágoa, guardou o rancor do pastor e começou a descer. Pastor, e eu não posso mais ver a minha filha machucando-se na vida. Ela tem feito coisas terríveis, mas eu sei que tudo isso é motivado pelo rancor e a mágoa que ela guarda em seu coração. Pastor, por favor, fale com ela. O pastor tentou conversar com a moça, mas ela não quis ouvir muita coisa. Mas ele convidou-a para ir à igreja e ela acabou aparecendo lá, talvez por cortesia. Na hora do apelo, o pastor a viu lutando consigo mesma, chorando, sem ter força para responder ao apelo. O rancor e a mágoa ainda eram muito grandes. No culto seguinte, o pastor pregou sobre o perdão. E ele disse então que a pessoa mais beneficiada com o perdão é a pessoa que perdoa e não a perdoada. E a moça estava lá. E ele, do púlpito, olhando nos olhos dela, afirmou: aquela pessoa que foi injusta com você não está mais aqui na igreja, foi embora. Nem sequer se lembra que você existe. Mas de dia e de noite você está vivendo machucada e envenenada por aquele sentimento. Minha filha, o dia que você conseguir perdoar,
finalmente se verá livre desse sentimento nocivo que não a deixa ser feliz. E quando ele terminou o sermão, aquela garota se levantou chorando e veio à frente. E suas lágrimas, uma a uma, tiravam o lixo que guardava no seu coração. Por fim, ela pôde dizer: eu perdoo aquele homem. E o perdoou. E estava completamente livre da mágoa. O rancor saíra de seu coração. E agora, finalmente, ela podia sentir-se feliz outra vez. Eu pergunto, você já perdoou? Ou ainda continua carregando este peso no seu coração? Este lixo chamado rancor, mágoa, ressentimento. Será que neste momento estarei eu falando a alguém que não consegue perdoar, por exemplo, o marido que a traiu, ou a um marido cuja esposa o traiu? Estarei eu falando, quem sabe, a alguém cujo pai nunca o reconheceu como filho? Você já perdoou o filho que jogou na lama o seu nome? Você já perdoou aquele amigo que o traiu? É porventura o seu coração um depósito de lixo que só prejudica você? O último pensamento do texto que eu quero analisar hoje é o resultado final da oração de Jesus. Irmãos, ali, ao dizer Pai, perdoa-lhes, ele orou pelos piores seres humanos que existiam. Ele orou exatamente por aqueles que o estavam matando e que não queriam saber nada com ele. Você pensa que a oração de Jesus não foi respondida? Acompanhe-me então esta noite, neste momento, até Jerusalém. Depois que Jesus subiu aos céus, depois de ter ressuscitado gloriosamente, vamos para aquele cenáculo onde os apóstolos estavam reunidos, esperando a chegada, a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu como línguas de fogo no dia que ficou conhecido como Pentecostes. E diz a Bíblia que todos se admiravam do que estava acontecendo. Pedro então levantou-se e começou a pregar. Pedro estava pregando, e aqueles homens, os mesmos que crucificaram Jesus e que desde o ponto de vista humano nunca o aceitaram como Salvador, são agora tocados pelo Espírito Santo. Irmãos, a oração de Jesus na cruz por seus inimigos foi respondida ali, no dia do Pentecostes. Ele orou por seus inimigos e eles agora são transformados. Pense comigo, imagine aquele que colocou a coroa de espinho na fronte de Jesus. Imagine-o correndo em direção a Pedro, dizendo: Pedro, eu cravei a coroa na fronte de Jesus, fui eu, será que há perdão para mim? E Pedro diz: arrependei-vos e batizai-vos, e vossos pecados serão perdoados. E aquele então que pregou os cravos nas mãos de Jesus, corre também para Pedro e diz: fui eu quem pregou aqueles cravos nas suas mãos, há perdão para mim? E Pedro diz: se você está arrependido, há perdão para você também. E aquele outro que cuspiu no rosto, corre e diz: eu cuspi no rosto dele, há perdão para mim? E Pedro diz: sim, se você acreditar no poder salvador dele. E naquele dia foram batizados mais de 3.000 pecadores que se arrependeram. Assim nos diz em Atos 2,
versos 41 e 42. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 40 dias antes, estavam cuspindo em seu rosto, pregando suas mãos e os seus pés, insultando-o, xingando, mas Jesus os perdoou e orou por eles ao Pai, pedindo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E Deus respondeu à oração. 40 dias depois, aqueles homens foram alcançados pelo Evangelho Salvador. Estarei eu nesta noite pregando para alguém cujo marido ou esposa não quer saber nada de Jesus? Alguém cujo filho está, porventura, se distanciando de Jesus? Tem você um amigo por quem você já orou, e ele continua indiferente com relação a Jesus? Continue orando. Ore pelos piores. Ore por aqueles que, em sua opinião, não têm mais remédio. Se Deus respondeu à oração de Jesus, responderá a sua também, e lhe entregará esse marido, essa mulher, esse filho, esse pai, esse amigo para Cristo. Ele o fará. Não perca o ânimo. Continue orando, continue suplicando, continue pedindo, porque Deus responderá a sua oração. A minha mulher orou 3 longos anos pedindo que Deus transformasse o meu coração. 3 anos. Foram 3 anos orando por um homem que não queria saber nada de Jesus. E um dia, aquele homem frio, duro, descrente, Deus respondeu a oração dela, e aquele homem sentiu o toque suave de Jesus em seu coração. E do mesmo modo que Saulo, no caminho de Damasco, eu caí prostrado aos pés de Jesus para nunca mais sair daquele lugar. Eu pergunto: quanto tempo você está orando para que Deus transforme, quem sabe, o coração do seu marido? Bem, a minha mulher orou por 3 anos por mim. Há quanto tempo você está orando para que Deus transforme o coração daquele seu outro ente querido? Eu quero lhe dizer que não importa se faz 40 dias, se faz 3 anos, se faz 30 anos, não importa. No tempo certo, o tempo de Deus, creia, ele será também tocado pelo suave toque de Jesus, como eu fui e aqueles 3.000 que foram batizados no dia de Pentecostes. Poderia você neste momento, quem sabe então, vir comigo até a cruz do Calvário e dizer: Senhor, foi por mim que entraste na agonia. Lá na cruz, o Senhor orou por mim, porque fui eu, Senhor, que te crucifiquei. Lá na cruz, oraste pelo meu pai, oraste pelo meu filho, pela minha mãe ou pelo meu marido, por minha esposa. E se 40 dias depois, Senhor, 3.000 pessoas se entregaram a ti, por que não vais poder transformar o coração daquela pessoa por quem eu estou orando? Se você, meu irmão, minha irmã, sentir que na cruz do Calvário Jesus orou por você, se você quiser reconhecer a Jesus como seu Salvador, se quiser entregar-lhe a vida e aceitar a palavra de Deus e o plano que Deus tem para a sua vida, se quiser unir-se um dia à igreja de Deus nesta terra,
através do santo batismo. Se quando Cristo voltar, você quiser estar presente, eu vou lhe pedir, receba o Senhor Jesus agora. Tome a sua decisão de verdade agora. Querido Pai, há muita gente que abriu o coração a Ti neste momento. Senhor, também há muitas pessoas que querem perdoar. Há muitas pessoas que estão orando por alguma pessoa especial, e essas pessoas, Senhor, elas precisam da Tua ajuda e do Teu poder. Senhor amado, vem e responde a cada oração, em nome de Jesus. Amém. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo, desmandando lado a lado, que me sangraram o coração, não discernindo o dom de Deus, que não negou seu próprio filho para perdoar os erros seus. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo, desmandando lado a lado, que me sangraram o coração, não discernindo o dom de Deus, que não negou seu próprio filho para perdoar os erros seus. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação.
purificar meu coração. Programa Momentos com Jesus.